E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo encontro. Retomemos nossas atividades. No nosso primeiro encontro, vocês ficaram de decidir o nome da minha disciplina, refletimos muito sobre a nossa importância como humanos e, principalmente, nossa responsabilidade de sermos construtores de uma nova educação, para construir uma melhor cidade pela cidadania e também a nossa responsabilidade de sermos felizes. Fazendo deste curso, mais do que as teorias, como eu propus no primeiro encontro, novas possibilidades de realizações, novas descobertas, novos encontros e conhecer novas pessoas. Assim, poderíamos intitular as reflexões do primeiro encontro de humanidades. Nesse segundo encontro, eu quero iniciar também de uma forma reflexiva, contando-lhes uma pequena história, que sempre me serviu de exemplo na hora das minhas decisões e quando eu estou em dúvida sobre uma ou outra atitude. Eu, antropologicamente, sou uma pessoa que tenho mais sangue indígena nas minhas veias do que da matriz étnica africana, dos negros e do europeu. O meu avô era um grande indígena. E eu acho os índios sábios. Eu aprendo muito com as grandes teorias da civilização indígena. E essa história, ela tem em mim um encontro muito forte e tem em mim uma aceitação com uma riqueza reflexiva muito grande. Escutem. Uma anciã indígena conversava com seu neto e dizia: Neto, há no meu coração 2 lobos. Isso, meu filho, há no meu coração 2 lobos. Um é furioso, cruel, destrutivo, egocêntrico. Já o outro, querido neto, é doce, amoroso, compassivo, pacífico, ético. Eles brigam entre si no meu coração. O neto ouvia aquela história, um pouco encantado, intrigado, perguntou: Vó, qual desses 2 lobos vencerá o combate? E a sábia respondeu: aquele a quem eu alimentar. E essa história ela fala muito forte em mim, porque vários teóricos, como Hobbes, como o próprio Rousseau, o Maquiavel, vai estudar a natureza humana. Não é difícil constatar que há 2 seres no interior de cada um de nós. Um é gentil, é nobre, educado, é um príncipe, uma princesa. O outro é insensível, perverso, um perdido, ambicioso, ciumento. E vencerá essa batalha aquele a quem mais nós alimentarmos. Alimentar com o cuidado que é devido. E aqui eu lhes proponho, vamos alimentar o lobo do bem. Ser mais carinhosos, ser mais responsáveis, dóceis, tranquilos. Essa é a nossa responsabilidade e é também um mistério de nossa liberdade. Nós nos tornamos aquilo que alimentamos em nós mesmos. Eu tenho uma prática que eu faço muito com os meus alunos e quero propor para vocês, e funciona muito bem. Sempre quando alguém vir falar do outro e falar mal, isso aí eu já vos preparo para chegar na dimensão da nossa ética, nos relacionamentos, eu sempre digo, mas eu não vejo essa pessoa dessa forma.
E ela fala tão bem de você, te elogia tanto. Silenciar o mal em nós mesmos e alimentar a pedagogia do amor, a pedagogia do bem. Experimente fazer isso e você vai ver como que você rejuvenesce alguns anos. Acredite. Nós podemos obrigar alguém a ser escravo, mas não é possível obrigar alguém a ser livre. Nós somos livres. Chega de escravidão em nós e chega de escravizar os outros. Daí, nós precisamos compreender muito bem a nossa liberdade e ela envolve um dos conceitos mais belos que eu já aprendi na minha vida, ser ético. E o que é ser ético? Vivemos rodeados de atitudes e decisões e muitas delas nos dizem: fulano não é ético, a diretora da escola não é ética, o professor não é ético. O que é ser ético? A ética, meus queridos, é um conjunto de valores e princípios que usamos para decidir 3 questões da nossa vida. Essa fala, ela não é uma fala de Regina. Isso eu ouvi numa palestra de um grande filósofo, de um professor da PUC, quando os alunos reunidos perguntaram: professor, o que é ética? E esse professor dizia assim: basta você entender na sua vida, para ser ético, 3 dimensões. O que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Eu gostaria muito que, se vocês tivessem uma forma de copiar e deixar, essa reflexão seria muito interessante para vocês recorrerem no momento que forem discutir sobre o conceito de ética. Por quê? Tem coisa que quero, mas não devo. Tem coisa que devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. A ética nos permite liberdade de escolhas, proteger a nossa decência. Esse conceito de decência, eu ouvia muito do meu pai na minha infância. Compadre é decente, fulano é decente. Nós perdemos o entendimento desse conceito. A ética protege a nossa decência. Ser inteiros, ser grandes, ser decentes. O mundo está assim, por conta das nossas escolhas. Aqui você fez uma grande escolha: estudar mais para melhorar a sua vida e preparar melhor para enfrentar o mundo dos que te rodeiam e o mundo do seu trabalho. Então, ser ético depende de você alimentar seus valores internos. Quando melhor for a nossa formação humanista, mais teremos condições de resolver problemas do nosso dia a dia, seja no âmbito pessoal, particular, familiar ou no convívio coletivo, principalmente nos nossos locais de trabalho, na escola. O debate sobre a ética é sempre atual, porque exige comportamentos, atitudes, deve ser sempre repensado e deve ser tratado com muita importância. Eu sempre sou arauta defensora de que a ética deveria ser uma teoria, uma disciplina que perpassasse os currículos de todos os cursos, inclusive na formação dos pais. A vida em sociedade, ela é dinâmica, ela passa por constantes transformações e essas mudanças, principalmente as econômicas, nos traz reflexões e nos faz entender nossos valores. Certa feita, com salário de professor um pouco apertada, eu tive notícia de uma peça que passaria em Belo Horizonte, num grande teatro, que é uma peça que tem atores brasileiros maravilhosos, inclusive aquele galã lá das novelas das 9, Gente, me ajuda aí, como é que é o nome do homem? Que trabalha lá no caminhão com o Bino. Vou lembrar, aquele homem bonitão lá, Tarcísio Meira. E ele foi fazer uma peça exatamente para dizer do momento atual sobre a questão da ética nos negócios. E tem uma cena que me marcou muito,
ele recebe do amigo um cheque no valor muito alto. Eu ia colocar a mão aqui no microfone, não pode, por isso o susto. Ele recebe o cheque na proposta de ter uma vantagem financeira e ele vai para casa com esse cheque, olha para os filhos, olha para a esposa, perde a noite de sono, fica titubeando entre aceitar e não aceitar. O aceitar mudaria a vida dele momentânea, o não aceitar o colocaria de uma maneira inteira perante os filhos. E a peça toda tem esse envolvimento até o final, que ele decide devolver o cheque e garantir seus valores. E é muito importante isso, porque desde um clipe, de uma caneta no espaço público, a gente avalia as nossas atitudes em ser ou não ser éticos. Aqui cabe um exemplo. No curso de Direito, eu trabalho com meus alunos muito nesse sentido, que é a condução da minha aula aqui com vocês, com exemplos da sociedade para que eles compreendam o valor da teoria. O conceito de ética para ser decorado, não, isso é coisa do passado. Mas o que é ética em mim? Então, eu gosto de contar uma historinha para eles assim. Quando eu estou no trânsito, dirigindo, e que eu uso o cinto de segurança porque eu vejo o guarda, isso não é ser ético. Quando eu, independente do guarda, eu uso o cinto de segurança, eu já tenho construído em mim uma dimensão ética, ou seja, um valor que me diz que usar o cinto de segurança, independente da vigilância, me permite não cometer morte de outras pessoas, inclusive a minha. A dimensão ética, ela é construída em mim. Eu falo muito hoje nas relações de namoro, nas relações profissionais na escola, que eu tenho ficado preocupada porque as pessoas estão perdendo o valor ético, quer dizer, os referenciais. E eu sempre falo, os referenciais é aquele que encontra em mim uma resposta negativa se for aquilo que eu não quero. E existe em mim uma resposta positiva se é aquilo que eu quero, eu querer para o outro. Então, quando eu disse para vocês do devo e do quero, ele tem um sentido muito forte para compreender os valores que me transforma numa pessoa ética. Numa sociedade em constante mudança, é importante repensar frequentemente na minha dimensão ética, porque a ética, ela me orienta um caminho de respeito e admiração. Quando falamos de ética, não queremos dizer apenas de vida profissional ou do trabalho. O termo abrange a ciência do bem, a ciência da vida, a ciência do direito. Queremos falar sobre a capacidade de transformar o mundo por meio do saber, sobre a capacidade de ser solidário e de formar novos agentes de transformação. Numa sociedade em constante mudança, é importante repensar frequentemente a ética. Não é uma ética teórica, mas uma ética em mim. Quando eu sou e devo ser ética? Isso é dos sábios, porque saber e conhecer tem uma diferença muito grande. Tem pessoas que são conhecedoras de muita teoria, mas a dimensão ética distancia nas suas práticas, no seu dia a dia. Quando falamos de ética, não queremos dizer apenas de vida profissional ou do trabalho. O termo abrange a ciência do bem, a ciência da vida, os nossos direitos, os nossos deveres. Queremos falar sobre a capacidade de transformar o mundo por meio do saber, sobre a capacidade de ser solidário, que é uma palavra que está em desuso, e de formar novos agentes de transformação pela aprendizagem. E aí sim, a escola tem um papel fundamental. A educação é um ato político, como diz Paulo Freire. E o ato político é me permitir viver na polis. E a polis é a cidade grega. Então, ser político envolve ética. E a ética deve estar presente nesse ato político, melhorando assim os relacionamentos, a qualidade de ensino e repassada para os alunos, as pessoas que convivem com a gente, para que eles também possam agir de forma ética, porque a ética contamina. Tem um exemplo assim que eu gosto muito para falar da antropologia, é o momento
que a gente repercute os preconceitos. Quando eu dou aula no curso de pós-graduação, geralmente eu começo contando uma piada preconceituosa, ou de negro, ou de um homossexual, e deixo propositalmente que as pessoas deem gargalhadas. Na hora que eles terminam de rir, e eu muito séria e acreditando mesmo, verdadeiramente, nas minhas defesas e nos meus valores, eu digo, qual foi o curso superior que vocês fizeram? Que academia, que faculdade, que teoria é essa que te permite sorrir de uma piada preconceituosa? E eles ficam muito sérios, às vezes médicos, advogados, psicólogos, e olham para mim com cara de assustados, e eu digo, é assim que se perpetua a dimensão dos preconceitos. A partir da hora que eu tiver a ética da diversidade, o respeito pelo outro, eu educo pessoas. E é assim nessa dimensão ética que eu penso que a gente tem que lidar com as nossas relações, com os nossos relacionamentos e com as pessoas que estão ao nosso lado. É uma ética que envolve comportamento, convicção, capacidade, certeza. Então, vocês compreendem que antropologicamente o preconceito, culturalmente, ele é perpetuado pelas pessoas, pelos homens. Então, a partir de hoje, quando vocês ouvirem, que vocês nunca vão contar, piadas preconceituosas, silenciem, porque assim, eticamente, nós estamos educando. Nos dilemas da vida, eu gosto muito de avaliar a dimensão ética. Então, muitas vezes eu escuto relatos de alunos, né, que têm liberdade de falar para mim da opção sexual deles ou do namoro. E certa vez eu escutei uma história para falar da dimensão ética que me marcou muito. É sobre as condutas, as escolhas. Então, quando as alunas chegam chorando por término de um namoro, porque foram traídas, ou um rapaz, meu aluno, que vem me contar, eu sempre digo, você não errou, erra quem trai, porque erra uma conduta, uma dimensão ética. A traição, ela pode permitir, eu digo para o meu aluno em lágrimas, luto, mas um luto com a cabeça erguida. Você não errou. Quem comete traição foge com a dimensão ética com ele mesmo. E ainda brinco, te dou 2 meses, no máximo, para curar o luto. Porque a culpa você não pode carregar. É do outro que não está preparado nele a capacidade de respeitar um grande relacionamento. Não era um grande relacionamento. Então, no movimento do dia a dia, na mídia, na televisão, sempre é preciso que para criar, para criticar e para me educar, que eu perceba. Para falar em ética, primeiro é preciso entender que nunca devemos avaliar o comportamento das pessoas, o julgar. A ética se constrói em mim. O julgar o outro pelas suas atitudes, eu já fujo da dimensão da ética. E quando eu falei para vocês das histórias da traição, eu tenho muita preocupação com as relações no tempo atual. A sensação, às vezes, que eu tenho é que as pessoas esqueceram que o outro é humano. Há uns 3 meses atrás, eu fui solicitada para atender uma menina no São Geraldo 2, que é um bairro próximo de Montes Claros, que estava no ponto de ônibus com muita dor. E eu fui até ela e a trouxe no meu carro, sangrando e sentindo muita dor, porque o caseiro de um sítio vizinho me conhecia e me pediu ajuda. Eu peguei essa moça, que eu só descobri o nome depois que ela deu conta de falar, é a Grande Rose, e levei até um hospital e chamei uma enfermeira para que atendesse essa menina, porque ela estava pálida de dor. Como ela estava sangrando, a enfermeira aproximou dela e disse, você está grávida? E ela ainda, entre lágrimas e muito pálida, segurando a minha mão, disse, estou, é o meu primeiro filho. E a enfermeira então disse para ela, se tinha filho aí dentro, não existe mais. E a lágrima daquela Rose até hoje me emociona, porque as pessoas não têm o direito de invadir a humanidade do outro. Isso é falta de ética, falta de um comportamento humano, de um comportamento que respeita. E eu ainda falo muito
Talvez se não fosse naquela condição humilde, tanto a dela como a minha, essa enfermeira teria um pouco de cuidado. E é isso que eu quero que vocês pensem. Qual o seu cuidado na relação, na escola, com as pessoas que te abordam? Eu faço muito esse trabalho nas universidades que eu trabalho e eu digo para os meninos, você sabe o nome do porteiro? Você sabe o nome da pessoa da cantina? Você dá um sorriso para quem limpa o chão? Porque é assim que nós vamos humanizando. E a ética serve para isso. Meus queridos, a grande verdade nessa tarde ou na manhã, porque eu não sei que hora que vocês vão assistir minha aula, é que nós vivemos uma morada coletiva. Daí, a morada coletiva, nós chamamos de ethos. O ethos exige de mim uma ética, é meu comportamento na dimensão da cidade. E quem são os donos da cidade? Somos nós. E eu tenho uma preocupação, porque as pessoas estão tomando conta da cidade e roubando a cidade de nós. Alguns anos atrás, quando eu saía da faculdade, no meu tempo de academia, eu encontrava as pessoas indo na direção da minha casa, me alegrava. E eu pensava, ai, que bom, tem uma pessoa indo na minha direção. Hoje, o que acontece quando a gente vê uma pessoa? Não precisa de eu explicar. A gente vai esconder no celular, tem medo. Então, o humano passou a ser o inimigo. E o inimigo passou a ser o irmão. Então, nós estamos substituindo a cidade em guerra civil. Os grandes muros, os grandes condomínios, o medo se instaurando e essa civilização, ela precisa de nós. Então, o que eu lhes proponho não é só dinheiro. Dinheiro é papel. Dinheiro é bom, mas um dinheiro digno, ganhado de uma dimensão ética, porque ele tem saúde, ele é saudável. E aí eu estou preocupada. Ninguém sabe mais o que é cidadania. E aqui simplesmente eu quero dizer para vocês que cidadania é viver na coletividade. Então, o que é cidadania? A cidadania expressa um conjunto de direitos e deveres, mas principalmente uma responsabilidade de viver na cidade. A cidade é vida. Que sociedade que eu quero deixar para os meus netos? Você quer deixar para os seus filhos? A responsabilidade é nossa. Então, a ética, ela envolve cidadania, cidadania envolve como eu vivo na cidade. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões. Vocês compreenderam bem? Então, cidadania não é um argumento constitucional. Cidadania não é um conceito para colocar nas redações belas. Cidadania é para perceber e sentir. Eu sou cidadã, eu participo das coisas da cidade, porque os autores estão dizendo, e muitos deles, a Vera Teles, o Pedro Demo, né, o Giddens, que é um britânico que eu gosto muito, eles vão dizer, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Presta atenção em mim, não é apocalíptico no sentido cristão, mas o fim dos tempos da humanidade. Desrespeito entre pai e mãe. Pai e mãe não percebem mais, não são percebidos como autoridade. Nós, professores, então, nem se fala, mas essa parte eu acho legal, porque o professor ele é um mero intermediador, os alunos que são os verdadeiros autores. Essa mudança eu acho que ela é muito positiva, mas aqui eu estou dizendo de uma outra posição. A autoridade é autor e deve ser respeitado. Então, a ética, para viver no coletivo, no social, ela exige de mim essa compreensão. Qual o meu papel? A Hannah Arendt, que é uma grande judia, escreveu um livro que eu acho fantástico, chama Condição Humana, vale a pena ler. Ela vai dizer, só é cidadão, só é cidadã aquele que se compromete com os negócios humanos. E os negócios humanos são as coisas da coletividade. Isso eu acho fantástico. Então, qual a nossa postura como cidadã, como cidadão? A gente tem, de fato, construído uma escola melhor, uma educação melhor, uma família melhor, as relações de amigos melhoradas, a nossa vida. Então, é uma preocupação que eu trago para vocês, que é sentida hoje numa crise de valores, numa crise da ética, ou seja, uma crise dos comportamentos. Nas nossas relações cotidianas, dos indivíduos entre si, surgem problemas diariamente. Dessa forma, faz-se necessário que nós conduzamos o nosso comportamento de acordo com normas
que eu julgar mais apropriadas ou mais dignas de ser cumpridas. E aí eu volto na minha fala inicial, nem tudo que eu devo, eu posso, e nem tudo que eu posso, eu quero. Então, eu sempre busco nessas horas o arquétipo. O arquétipo é um modelo, né? Do homem justo, do homem bom, né? Da amiga bacana, de um pai maravilhoso, de uma mãe bacana, de uma namorada bacana, porque também a gente casa, separa, também tem essa capacidade de reconstruir a vida. Quem é o outro e o que eu posso dar de melhor? Esse é o segredo. Se as pessoas compreendessem isso, a vida seria melhor. Quanto mais você compreende que era o outro, o bem, essas coisas são estabelecidas e devolvidas para um ambiente melhorado. Não só de forma egoísta, mas eu falo também na sociedade. Eu levei há um tempo atrás minha mãe, que tem 70 e poucos anos de idade, já contei a história dela aqui hoje, num grande médico recomendado. No segundo minuto de estadia da minha mãe nesse consultório, o médico já tinha passado a receita. E eu disse para ele assim: colega, por favor, ouve o que essa senhora linda tem para te falar. Essa mulher é a maior e a mulher que eu já conheci. Ele ficou pálido, mas para mostrar, a dimensão ética está na profissão. E a gente que precisa, às vezes, de mostrar para o outro que essa dimensão ela não está sendo cumprida. Então, normas e regras, quando elas passam da dimensão do cumprimento somente, a gente chama de moralismo, falso moralismo. É aquilo que distancia o que eu prego das minhas atitudes. Agir moralmente, quando eu tenho uma dimensão de uma valoração ética, é saudável. Mas agir moralmente, usar um cinto de segurança só porque o guarda vai me multar, essa relação ela não é ética. Falar em ética exige um repensar de toda a nossa dimensão, nossas identidades, os papéis que nós desenvolvemos. Educadora, mãe, amiga, namorada, esposa, colega de trabalho, enfim. Nas nossas atitudes profissionais, é preciso repensar, não decorar da ética, mas compreender que os nossos trabalhos, que hoje é invadido pela competição financeira, pela competitividade do mercado, é preciso a cada segundo entender se as nossas atitudes elas estão sendo pautadas pelo respeito ao outro, pelo reconhecimento do outro, pela nossa capacidade interpessoal de relacionar e pela solidariedade que perpassa as nossas relações. Não vamos deixar o capitalismo nos estragar. Não vamos deixar. A competição, ela só é gostosa quando ela me dá dignidade, pautada pelos valores. Quando ela é de forma oportunista, ela passa a ser desagradável. Hoje, nesse mundo de individualismos e competitividade, nós vivemos um tempo difícil, desconfiamos de todos. Isso nos causa muito mal-estar. Nós estamos voltando ao nosso estado de natureza, ou seja, movido por paixões. E o homem movido por paixões, ele é perigoso, porque ele é ciumento, ele é vaidoso, ele é intempestivo. E, pasmem, algumas instituições avaliam os profissionais até pela intempestividade, pontualidade. Então, são valores e regras básicas que não precisam de ser avaliadas. Isso deve pautar o nosso cotidiano. Hoje nós vivemos um momento que o que é certo parece errado. Os valores em crise. A ética sem destino. Falta-nos o sentimento da compaixão. E aqui eu gosto muito de falar, quando eu falo não é no sentido cristão, porque as pessoas acham que compaixão é algo que não é próprio das relações humanas. Isso é lindo. Compaixão é sofrer com. É eu ter a capacidade de me transportar por lugar do outro nas suas perdas e nos seus ganhos. E está faltando. Quantas pessoas sofrem no nosso lado, né, por questões financeiras, de relacionamento, e essas coisas, às vezes, a gente não consegue aproximar. Preste atenção em mim, aproxime. Isso é com paixão. E isso te faz maior. Isso é dimensão ética. Veja como os trabalhadores, eles estão alienados, cansados, envolvidos por cobrança que, às vezes, nem eles mesmos dão conta de perceber. Eu falo de mim, né? Às vezes, a correria, a loucura,
o que a mídia tem nos pregado, consumo, 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 às vezes até nos humilha e às vezes nos deixa de forma de sentir incompetentes, eu não dou conta de consumir. Cuidado, cuidado. Eu trabalho isso na sala de aula. A sala de aula não é parque de exposição. A sala de aula não é shopping center. A sala de aula é um lugar de falar do conhecimento. Eu brinco, não cabe nem a sandália havaiana, porque é tão cara que nem todos podem consumir. Mas é uma sala que você vem despojado para poder falar do conhecimento. Então, esse movimento do capitalismo, ele tem me preocupado muito, porque ele, às vezes, ele furta de mim a minha capacidade de reflexão. Então, é uma sociedade Big Brother, como diz alguns autores. É uma sociedade que agrada as privacidades. E eu não consigo compreender, me desculpem, e aí eu vou ser bem decidida na minha opção, assistir, por exemplo, um Big Brother. Quer dizer, o culto das privacidades. O que eu tenho de entender com pessoas que estão fazendo debaixo de edredom e de coberta, enquanto a sociedade está gritando com dores de parto. Então, a mídia ela tem um papel duplo. Ela pode me informar, mas ela também pode me bestilizar. E aí rouba a minha capacidade ética de lidar com os comportamentos com uma certa clareza, com óculos, né, da realidade, com óculos das minhas capacidades. Bom, por último, eu proponho para vocês uma reflexão sobre o que a sociedade capitalista tem feito conosco. Preste atenção. Tudo que você quiser comprar, você encontra. Você só não encontra valores. E o perigo é esse, porque cada esquina tem um outdoor, cada lugar tem uma loja, cada loja tem um magazine, cada magazine tem um produto. A gente vai percebendo, o Bourdieu fala muito bem isso, que é um grande educador, o Bourdieu vai dizer que cria banalização da mercadoria para que eu possa consumir a outra que é novidade. Na mesma dimensão que cria a tecnologia e avança e que eu tenho admiração, nós decrescemos em termos de valores de humano. Porque o perigo é que nós estamos trocando os valores do ser pelos valores do ter. E eu não quero que aconteça com um de nós. Pode vestir a roupa bonita, mais linda, o sapato, mas nós não podemos deixar de cuidar. Eu não sei se vocês perceberam, desde o início do nosso encontro, que eu tenho me esforçado, porque eu tenho convicção, de buscar em nós o que nós temos de melhor. É esse que é o sentido da vida. É a grande teoria. O capitalismo, ele entende de desigualdades sociais, e muito bem. Consumo, ditadura do corpo, né? Criar agora a ditadura da felicidade, ninguém pode sofrer mais, né? Não pode estar apertado, tem dinheiro para você tomar emprestado. Cuidado, nessa dimensão da felicidade fácil, ela é perigosa, né? E trocar até essa ditadura da felicidade para nos dizer que é preciso ter sucesso, e nem sempre a gente tem a obrigação de ter sucesso, né? Mas a felicidade sim, porque ela depende de mim. Então, nas nossas rotinas no trabalho, nós precisamos ter passos mais firmes para não fazer o outro tropeçar e nem nós tropeçarmos sobre nós mesmos com a ambição pregoada pela sociedade capitalista. Eu gosto muito de lembrar de um grande testemunho, de uma palestra que eu assisti, de uma grande terapeuta americana, filha de pai europeu e de mãe indígena. Vocês perceberam como é que eu gosto dessa dimensão indígena, cujo nome eu já não me lembro, mas o relato dela, o testemunho é mais ou menos assim. Dizia essa grande terapeuta: pertenço a uma família em que, em 3 gerações, as mulheres suicidaram-se no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito. Portanto, dizia a terapeuta, eu não tive bisavó, eu não tive avó, eu não tive mãe. Continuava ela no seu testemunho. Eu fui violada física e emocionalmente. Encontrava-me totalmente perdida quando encontrei alguém. Era um homem que não tinha nenhum diploma. Era representante de uma sociedade dos nativos, ou seja, da minha tribo. Ele olhou nos meus olhos, como se lesse a minha história, e me disse:
Ninguém pode machucar seu espírito, exceto você. É tudo o que eu sei, disse esse grande homem. E a terapeuta dizia, a partir daquele dia eu consegui compreender. Ninguém pode me machucar, nem meu passado, nem as minhas perdas. Só uma pessoa pode me machucar, eu mesma. Depois dizia ela, eu fiz um PhD para que as pessoas me escutassem. Ela terminou sua palestra contando ainda um poema em forma de verso que uma pequena criança, uma menininha, fez para sua mãe. E como a gente está próximo do Dia das Mães, eu acho que é uma reflexão maravilhosa para nós educadoras, para nós educadores, para a minha disciplina, né, para toda essa turma que nos segue, as tutoras, as pedagogas que têm me orientado aqui nesse instituto, né, esses meninos que tem aqui maravilhosos. Então, para toda a nossa equipe, eu acho que serve como reflexão. Eis o poema que a menina fez para sua mãe. Uma menina, no caminho simples, disse à sua mãe, mãe, estou seguindo suas pegadas. Mãe, eu não quero cair. Algumas vezes eu vejo as suas pegadas nitidamente, outras mal posso enxergá-las. Caminhe um pouco mais firme, mãe, para eu poder te seguir. Eu sei que há muitos anos você percorre caminhos, às vezes duros, que não queria percorrer. Conta-me tudo sobre esse tempo, mãe, pois eu preciso saber. Porque às vezes, quando eu duvido, eu me entristeço, ou quando eu não sei o que fazer, eu te procuro, mãe, e eu procuro as suas pegadas. Caminhe um pouco mais firme, mãe, para eu poder te seguir. Um dia, quando crescer, você é quem eu gostaria de ser. Então terei uma pequena garotinha que vai querer me seguir. Eu quero poder saber conduzi-la à verdade. Caminhe um pouco mais firme, mãe, para eu poder lhe seguir. Esse momento, meus queridos, nos clama para caminhar um pouquinho mais firme, só isso. Ser cada dia um pouco menos terrorista, um pouco mais amorosa, mais amoroso. Essa mística de Santiago de Compostela, o passo firme, me emociona e consiste em apenas dar o passo seguinte. Preocupe com o seu próximo passo, de forma atenta e confiante. Nossos jovens estão nos observando. Eles necessitam de menos discursos e de mais testemunhos. É preciso ousar, ser ativista da transformação, melhores educadores, melhores amigos, inspirando e conspirando pelos sonhos, pelos valores, pelo amor, pela compaixão, pela solidariedade. É assim que vale a pena. Caminhemos mais firmes. Eu lhes convido. Muitos precisam dos nossos passos firmes para não se perder. E eu finalizo assim dizendo para vocês que quando eu digo que o seu passo firme traz discípulos, ele é verdadeiro. E eu gostaria muito que a partir de hoje, no seu passo firme, você tivesse muitos seguidores. Eu estou na fila. Muito obrigada, um bom trabalho para vocês, né? Eu cumprimento as tutoras que estão aí, que elas possam acolhê-los com minha alegria, minha convicção, minha emoção, né? E agora eu deixo com elas a orientação da atividade prática, que aqui eu aprendi que chama Pratique 2, demorei. É uma atividade interessante, foi assim que eu quis fazê-las, de uma forma muito bacana, para que nesse segundo encontro e nessa atividade, a gente pensa um pouco sobre a nossa dimensão ética, os nossos passos firmes, o que a gente pode fazer,
arrancar um sorriso para colorir mais a sua sala de aula, seu ambiente de trabalho e a sua vida. Faça isso. Levante. Dê um passo firme. Eu estou à sua espera. Muito obrigado. Sejam felizes.